O ex-vereador do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, o Carlos Bolsonaro, declarou que integrantes do PL que não se posicionam nem mencionam apoio ao seu irmão Flávio, pré-candidato à presidência da República, abre aspas, não merecem confiança, fecha aspas. Carlos escreveu, abre aspas de novo, se é do PL e não posta, não se posiciona e nem menciona apoio a Flávio Bolsonaro em reuniões políticas, não merece confiança. Quem se omite agora está, na prática, traindo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está preso de forma ilegal, sendo censura e também submetido a uma situação desumana. E fica a constatação, se agem assim agora, imaginem depois, então, com o mandato nas mãos. Então, essa postagem a gente colocou também aqui na tela dos Pingos nos Is, de Carlos Bolsonaro, que vai ser candidato ao Senado, ex-vereador do Rio de Janeiro, né? E vai ser candidato agora em 2026 por Santa Catarina. Quero começar com o Beraldo para analisar esse tema. Beraldo, foi um desabafo aí, evidentemente, da família Bolsonaro, mas, quer dizer, tem fundo e muita realidade nisso? Pois é, são vários elementos que precisam ser considerados nessa avaliação, Marcelo, porque, primeiro, muita gente já se acostumou a surfar na popularidade de Bolsonaro. E isso acontece com um número tão expressivo de pessoas que atuam na política brasileira que, de uma certa forma, acaba sendo incontrolável. As pessoas vão buscando ali alguma maneira de se associar ao nome Bolsonaro. Até tivemos vários candidatos nas últimas eleições que substituíram o seu próprio sobrenome pelo sobrenome Bolsonaro para poder trazer essa popularidade para si. E a gente teve casos, inclusive, de, lá naquela eleição de 2018, figuras que foram eleitos e muito bem eleitos a partir de um apoio a Bolsonaro e que depois romperam com ele e caíram em desgraça eleitoral, perderam mais de 90% dos seus votos e alguns saíram, inclusive, da política porque não conseguiram mais se eleger. Portanto, aqueles que hoje detêm mandato ou aqueles que sonham com mandato, eles têm essa programação mental de que precisam ser subservientes e precisam trazer essa popularidade de Bolsonaro para si. Só que a maioria deles, eu arrisco dizer, não tem afinidade ideológica, não tem nem afinidade pessoal, social, eventualmente, com a família Bolsonaro. Isso vai gerando, então, os sanguessugas, né, os aproveitadores, e me parece que Carlos Bolsonaro está tratando disso. E, por outro lado, tem também a questão que a própria família Bolsonaro, por várias vezes, demonstra que ela também tem as suas dificuldades de alinhamento interno, né? Então, teve ontem, se não me engano, uma manifestação em rede social da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apoiando o Espiridião Amin, que é a figura que está concorrendo pela vaga ao Senado diretamente com Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, né? Então isso tudo vai criando essas rusgas, vai criando esse ambiente que é difícil de ser controlado. Roberto Mota, a gente sabe que tem muito tempo ainda para as eleições, evidentemente as articulações estão passando aí pelos nomes que, a partir de agora também com a desincompatibilização, a gente vai ter uma noção também do que pode acontecer, mas político é aquele ser, né, ele sempre raciocina qual canoa que eu vou pisar, vou pular, então ele vai aguardar para fazer isso, para ter uma oposição mais clara, mais decisiva, mais incisiva. Então a gente está observando então essa reclamação, não é à toa, porque claro, evidentemente tem muita gente acompanhando à distância para um melhor momento de pular na canoa certa. Eu acho que não dá para a gente generalizar, Marcelo. Eu acho que cada caso é um caso. Mas para determinados casos, para muitos políticos, o comentário do Carlos é absolutamente certeiro. Esses políticos esquecem de uma coisa: uma campanha eleitoral é uma guerra. E essa guerra tem um único objetivo: vencer a eleição. Em uma guerra, o soldado que está de braços cruzados está ajudando o inimigo. Isso é óbvio. É essencial
que as pessoas tenham senso de urgência. Mas a campanha não começou ainda. A minha aposta é que nós vamos ver muitas mudanças nos próximos meses. Luiz Felipe Dávila, a gente acompanhou lá, né? O Valdemar estava sendo mostrado aí, ele já esteve do lado do PT, agora está do lado do Bolsonaro. Ciro Nogueira também viveu a mesma situação. É normal isso na política e agora essa cobrança justamente para ter um posicionamento desde já em favor de Flávio Bolsonaro? Marcelo, nós precisamos entender que o Brasil não tem uma única eleição, não é uma eleição só para presidente da República. É eleição para deputado, federal, estadual, governador, senador e presidente da República. E esta realidade de termos várias eleições dentro de uma única eleição faz com que esta infidelidade partidária seja algo corriqueiro, normal e constante no país. Cada um pensa de acordo com o seu palanque local como vai se posicionar nas eleições. Infelizmente, é assim que funciona esse nosso sistema político atual. Por isso que muitas vezes os grandes partidos acabam liberando ou fazendo vistas grossas para que cada um apoie de acordo com a realidade do seu estado, do seu distrito, da sua região ou da sua bancada, da sua bandeira. Por quê? Porque o que conta para o partido é o número de deputados eleitos. Se tem deputado que não apoiou o candidato e o outro apoiou, o importante é que todos se elejam. Se a estratégia deu certo, todos estão lá, ótimo para o partido. Vai receber mais dinheiro do fundo partidário, vai receber mais dinheiro do fundo eleitoral, vai fazer uma grande bancada e a vida continua. O PL é um partido que vem mais na metade das votações no Congresso votando com o governo, não contra o governo. Então veja que esse governismo dentro do principal partido da oposição é latente, porque ele tem a ver com as realidades locais. Então, este tipo de enquadramento que o Carlos Bolsonaro quer fazer não cola porque não tem a ver com a realidade da eleição. Então, pode cobrar, pode dar um puxão de orelha aqui e acolá, mas se na ponta o candidato do PL acha que vai perder ou ganhar voto apoiando um ou outro, isso vai depender da realidade local. Infelizmente, essa ausência de coerência partidária no Brasil é um dos enormes problemas que nós temos porque não temos o voto distrital. Se nós tivéssemos voto distrital misto, o que seja, nós teríamos muito mais coerência na política. Como não tem, o que tem, na hora que começa a eleição, cada um é o salve-se quem puder. Cada um vai fazer campanha de acordo com o seu recurso, com a sua realidade, com as suas ligações locais. E, portanto, a infidelidade corre solta, como mostrou todos os partidos, inclusive o PL. Não podemos esquecer que dentro do PL tem a ala, sim, bolsonarista, mas tem uma ala muito centrão e que não está nem aí para a eleição presidencial. Estão aí para como é que eles vão conseguir se eleger para os seus cargos proporcionais, seja para deputado federal e principalmente para deputado estadual. É assim que é a realidade do jogo político partidário no país. Delegado Palumbo, o que não falta é partido. Será que tem tanta ideologia? Qual que é o sentimento de Brasília hoje? É cautela mesmo? Olha, tem muito partido, mas poucos são realmente ideológicos, né? Eu vejo hoje o Partido Novo com coerência naquilo que os seus integrantes acreditam e acabam votando, né? A maioria, o restante da maior parte dos partidos, não vejo isso de maneira muito contundente. Agora, eu entendo o Carlos Bolsonaro, ele viu o pai dele sendo traído, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Ele deu o nome, deu o sobrenome, ele deu o seu prestígio, ele colocou gente na sua rede social, ele foi traído por senadora, ele foi traído por deputados, ele foi traído por pessoas do alto escalão do executivo, então é difícil mesmo, né? O mínimo que a gente se espera é lealdade, mas a lealdade para algumas pessoas que não têm princípios e valores acaba a partir do momento que vai, entre aspas, perder alguma coisa do seu interesse, né? Já dizia um grande filósofo que a pessoa esquece mais rápido a perda do pai do que quando ele
perde um dinheiro, uma herança, um favor ou um privilégio que ele poderia obter. Bolsonaro talvez tenha sido o político mais traído na história recente desse país, porque ele teve força de eleger governador, ele teve força de eleger prefeito, ele teve força para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e muitas dessas pessoas se viraram para ele. É muito feio quando a gente vê um político usando um nome, usando o prestígio de uma pessoa e depois virando as costas com as desculpas mais esfarrapadas, fajutas e digo mais, canalhas que podem acontecer. Se usou essa pessoa para se eleger, o mínimo que tem que ter é coerência, o mínimo que tem que ter é gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Muitos que o Bolsonaro colocou a mão se elegeram nas costas dele e não seriam eleitos para absolutamente nada, nem para representante de classe, mas ele colocou a mão, e quando ele teve a força de colocar a sua mão, o seu prestígio, o seu nome, essas pessoas foram eleitas. Então eu acho uma baita de uma canalice todas essas pessoas que se elegeram nas costas do Bolsonaro se virarem contra ele, se omitirem contra ele, votarem contra os interesses do seu maior líder da direita, que é o Bolsonaro. Eu não me elegi nas costas do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, embora goste dele, mas eu queria me testar. Fiz isso para vereador e fiz isso para deputado federal, não postei foto com ele, não fiquei atrás dele para aparecer 2 segundos em TV, não fiz nada disso. Mas as pessoas que fizeram isso e traíram são canalhas, não deveriam se reeleger nunca mais. Mas a gente viu também na história recente da política que todos aqueles que traíram, absolutamente todos, acabaram perdendo eleições. Pessoas com mais de 1 milhão de votos para deputados, depois foram se candidatar a prefeito aqui em São Paulo, passaram vergonha. Depois tentaram outros cargos, passaram mais vergonha ainda. Judas não precisou de ninguém para dar uma corda para ele se enforcar. Ele se enforcou sozinho. Aliás, estamos na Sexta-feira Santa, onde Jesus Cristo também foi traído. E se Jesus Cristo, pelo menos o meu Deus, né, e Salvador, foi traído, quem somos nós, simples mortais, para não sermos? Então eu entendo muito bem Carlos Bolsonaro, ele está tentando aí preservar o pai, eu concordo com ele sim. Essas pessoas que estão aí usando a imagem do Bolsonaro, o mínimo que deveriam ter é respeito, dignidade, honra e caráter, e não trair. Quem não tem gratidão não tem caráter. E essa desculpa esfarrapada que eles inventam depois que sentam na cadeira não cola, e o destino deles é perder a próxima eleição, porque a política, ela pode até esquecer a traição, mas ela jamais esquece o traidor. O traidor fecha as portas por conta própria. Cristiano Beraldo, nós já tivemos até aqui no Brasil a exigência, né, da Justiça Eleitoral, você fazer a coligação e ela ser replicada em todos os estados. A gente sabe que o Brasil é um país continental e cada estado tem a sua característica. Os partidos, muitas vezes aqui em São Paulo, são inimigos, no Nordeste são mais próximos. Nós tivemos, inclusive, na eleição passada, Simone Tebet foi candidata pelo MDB e desde o primeiro turno, Renan Calheiro, Jader Barbalho trabalharam pelo Lula já na eleição passada, mesmo tendo o seu partido, o MDB, uma candidata. Então, toda essa situação regional, claro, a sobrevivência, né, primeiro no estado, os acordos são feitos para depois fazer a questão nacional. Acaba ficando em primeiro turno ali, né, a pessoa decidir a situação dela, né, para garantir a vaga na Câmara, no Senado, no governo, e depois essa questão da presidência. Olha, a federação no Brasil, ela é uma federação de faz de conta. E as leis eleitorais retratam essa federação de faz de conta. Porque o Brasil é um país extremamente desigual. E isso não é negativo por si só, mas a gente precisa reconhecer a realidade de que as demandas de um estado como Santa Catarina são completamente diferentes das demandas de um estado como o Acre, como Rondônia. E essas diferenças não são respeitadas porque criou-se esse modelo no Brasil em que Brasília decide tudo para todo mundo e os estados vivem na submissão ao governo federal. Isso precisa acabar no Brasil. E essa realidade das eleições demonstra isso. No papel, o partido pode ir lá, vamos fazer coligação nacional e tal, só que chega no estado, há um conflito qualquer no apoio ao governador, então ele não faz a campanha
por o candidato que o partido está oficialmente apoiando, vai fazer campanha para outro. Aliás, isso ficou muito claro e evidente na eleição de 2018, quando a candidatura de Bolsonaro ganhou corpo, virou um fenômeno, e aí aqueles candidatos que estavam como parte, né, nos partidos que estavam fazendo parte da maior coligação, provavelmente da história, que era a coligação de apoio a Geraldo Alckmin, abandonaram o Alckmin, que passou uma vergonha enorme, não teve 5% dos votos, apesar de ter a maior coligação, o maior tempo de TV, o maior orçamento para fazer campanha. Porque na hora H, o político está preocupado com a sua eleição, ele não quer nem saber se fez o apoio, se não fez, se o partido formalizou, não formalizou, ele vai defender o dele, porque não se faz política no Brasil com a ideologia na frente. Essa é a minha crítica. As pessoas só se preocupam em ganhar, elas não preocupam em defender uma ideia, mesmo que seja para perder a próxima eleição, mas para plantar, solidificar uma ideia que vai se fortalecer e, se ela for boa, no futuro vai abrir o espaço necessário para que as vitórias sejam garantidas. Aliás, precisamos lembrar aqui, Marcelo, nós temos hoje o Davi Alcolumbre na presidência do Senado justamente por causa dessa mentalidade. Ao invés da oposição ao governo federal lançar um candidato para marcar a posição, mesmo que fosse para perder, não, vamos fazer uma composição, porque assim a gente vai ter espaço nas comissões. Eu quero saber qual foi a vantagem que a oposição levou ao apoiar Davi Alcolumbre na eleição da presidência do Senado e com os tais espaços que ia ganhar. Não foi vantagem nenhuma, não mudou nada a situação do Brasil em razão disso. Deviam estar fazendo a oposição ferrenha, inviabilizar que Davi Alcolumbre desse qualquer passo a favor do governo. Mas não fizeram isso. Aí agora senta em cima de CPI, não deixa estender a outra e fica todo mundo fazendo cara de paisagem, dando declaração para a imprensa, para as redes sociais, mas na hora H, na hora de agir, está ali querendo solidificar esta parceria que alguma vantagem deve trazer. Só não é vantagem para o Brasil. Muito bem, agora são 18 horas e 56 minutos, parte da Rede Jovem Pan, então vai seguir para a sua programação local, mas nós continuamos aqui justamente aí abordando esse tema. Eu quero ouvir o Roberto Mota, porque também Mota tem aquela figura agora, né? Então, nós temos aí a polarização, temos Lula, temos Flávio, então aquele que é candidato vai querer aparecer do lado do Lula, do lado do Flávio, depois passa a eleição, ele é eleito, aí o cara some no segundo turno e se virem aí no segundo turno os candidatos a presidente. É pior do que isso, Marcelo. Você tem um total descompromisso com as ideias. Há uma enorme quantidade de políticos no Brasil que não tem nenhum compromisso com projetos, com uma visão para o Brasil. Se você perguntar para ele, me fala quais são as 3 coisas mais prioritárias que o Brasil precisa. Ele não sabe articular. São políticos, os que estão no Congresso Nacional, que apoiam qualquer projeto que eles acharem que vai dar repercussão para eles. Eles não têm uma filosofia de atuação. Eles não entendem o que está em jogo quando você tem essa disputa entre a esquerda e a direita, que chamam de polarização, mas é muito mais do que isso. O que está em discussão é o futuro do país. O que está em discussão é se você vai ter, daqui a alguns anos, um país onde a maioria das pessoas depende de um cheque do governo para comer, ou se você vai ter um país de pessoas independentes que constroem o seu próprio futuro. Será que você vai ter um país onde todo mundo já foi assaltado, todo mundo já foi vítima de um crime violento, e onde as ruas são dominadas pelas facções? Ou você vai ter um país como o Brasil já foi há 50, 60 anos atrás, onde as pessoas viviam sem medo, onde os seus filhos podem sair de noite e você fica em casa tranquilo, onde você pode ir na esquina comprar um pão sem medo de não conseguir votar. Então, essas escolhas, elas são consequência das ideias que os políticos defendem. Infelizmente, a maioria deles hoje em dia não tem ideia nenhuma.
E o único plano deles é se eleger para resolver a própria vida e a vida dos companheiros. Muito bem, Luiz Felipe Dávila. Dávila, quero ouvi-lo também para falar sobre esse tema. E a gente sabe, né, são as dinastias políticas, né? O pai foi vereador, foi prefeito, foi deputado, foi senador e vai passando assim. E como o Mota chamou a atenção, né? Porque a gente parece que não tem um projeto de Estado independente de quem senta na cadeira mais importante lá de Brasília para tocar obras de infraestrutura, saúde, educação. Infelizmente, durante o período da campanha, né, a gente vai ouvir muita coisa a partir de agora, né? Toda aquela análise, e agora também aproveito para trazer toda a Rede Jovem Pan conosco novamente aqui nos Pingos nos Is. Então, Dávila, sempre o longo prazo, né, parece que é a próxima eleição, quer dizer, essa questão da reeleição, então ele é candidato, aí ele já começa a trabalhar pela reeleição, depois a reeleição ele já vai encaminhar um outro candidato e como o Mota colocou, os projetos, as questões, cada um pensa de um jeito e é por isso que nós chegamos nessa situação que estamos, os índices de educação, saúde, do bem-estar da população, lazer, emprego, é uma situação complicadíssima, né, Dávila? Com certeza, Marcelo, mas começa com 3 grandes problemas. O primeiro é a ausência de visão de país do presidente da República. O Brasil está à deriva há 2 décadas com esse governo petista. Não sabe para onde ir, não sabe onde quer levar o Brasil. Então, isto transforma a política neste jogo do curto prazismo. É só a urgência do momento, é a demagogia, é a medida para tentar arrancar um voto aqui, é para acolher o pedido de um outro correligionário em outro lugar. Então fica essa bagunça, vota um monte de projetinho, mas não tem um projeto de nação. E aí fica difícil saber quais são as boas brigas políticas a ser compradas em nome de um projeto de longo prazo e quais são aquelas que devem ser evitadas. O segundo ponto que nós temos é um engessamento orçamentário absurdo no Brasil. Hoje, o orçamento federal, nós estamos falando que 90% do orçamento federal já está engessado, com gastos obrigatórios, com as despesas correntes, com benefícios. E isso faz com que o presidente mande em apenas 10%. E deste orçamento discricionário, o Congresso cada vez pega um quinhão maior. Nós estamos falando que do orçamento, desses 10% que sobra, você pega 24% desse valor, já é emenda parlamentar, o que é um absurdo. Comparando com outros países do mundo, essas emendas representam 1% do orçamento. No Brasil, 24% do orçamento discricionário. Então, o presidente não tem visão de longo prazo, acaba tratando com urgência as coisas do curtíssimo prazo. O orçamento da nação, 90% está engessado, então ele não consegue alocar o orçamento da maneira mais eficaz para um plano de nação e fica cada vez mais difícil governar o Brasil desse jeito. Então é óbvio que o presidente da República precisa ter esta visão de longo prazo e precisa começar a comprar essas brigas, como, por exemplo, desconstitucionalizar um monte de gasto público, flexibilizar o orçamento, buscar o ajuste fiscal, porque senão nós vamos continuar patinando neste baixo crescimento, instabilidade política, insegurança jurídica e, infelizmente, oferecendo um futuro não tão brilhante para os jovens do Brasil.